O dever de casa é realmente importante? Qual é o papel dos pais no dever de casa? Esse é um assunto que preocupa muitos pais, né? Principalmente agora, durante a pandemia, com aulas online. Os pais ficam ansiosos e se perguntam: pô, eu não sou professora, eu não sei essa matéria, como é que eu vou ensinar meu filho? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Eu sou Heloísa, sou educadora parental, especialista em adolescência. Então, se você tem filhos ou convive com crianças e adolescentes e quer obter o máximo de informação a respeito da adolescência, disciplina positiva, comunicação positiva, educação respeitosa, já se inscreve, aí você recebe conteúdo novo toda semana. Vamos lá? Bom, vamos começar com a importância do dever de casa. Os especialistas afirmam que o dever de casa é importante tanto para os alunos quanto para professores e também para os pais. Para o aluno ele é importante porque vai ajudar a fixar o conteúdo aprendido, vai reforçar o conteúdo, né? Durante a tarefa é que o aluno vai perceber se tem dúvida, quais são as dúvidas, o que realmente ele aprendeu, o que ele precisa se aprofundar. O dever de casa também vai ajudar, pode preparar o aluno para um novo assunto que será estudado na próxima aula. Ele vai aumentar a capacidade de memorização, de concentração. E sabe o que mais? Ele vai ajudar a desenvolver habilidades importantes de vida, como disciplina, capacidade de concentração, organização do tempo, autorresponsabilidade. Olha que maravilha! Para os professores é importante porque vai ajudar a identificar as dificuldades de cada aluno. Então ele vai saber se ele pode seguir com a matéria, se ele tem que voltar em algum ponto. Para os pais é importante porque os pais vão poder acompanhar o que os filhos estão aprendendo na escola, vão poder identificar as dificuldades que eles estão tendo. E qual é o papel dos pais na tarefa escolar dos filhos? Os pais têm que ensinar, têm que estar ali junto o tempo inteiro, fazendo a tarefa junto. Os pais, eles têm um papel importantíssimo na vida escolar dos filhos. Mas esse papel não é ensinar, né? Ensinar é o papel da escola. Nem fazer a tarefa. Fazer a tarefa é papel do filho. O papel dos pais é garantir que os filhos façam a tarefa. Então, o pai vai explicar a importância da tarefa, vai oferecer, na medida do possível, um ambiente tranquilo, um espaço adequado para que o filho possa fazer essa tarefa de casa, vai estabelecer uma rotina saudável que inclua um horário para as tarefas. Então, essa participação ela é importante e ela deve ser constante durante toda a vida escolar do filho, mas ela deve ir diminuindo à medida em que o filho for crescendo. Então, é uma participação inversamente proporcional ao crescimento dos filhos. Quanto menor o filho, maior o envolvimento. Quanto maior o filho, menor o envolvimento. Como nós já vimos antes, um dos objetivos dos trabalhos de casa é ajudar a criança a aprender a gerenciar o próprio tempo, monitorar o próprio aprendizado, desenvolver disciplina, autorresponsabilidade, não é? Quando eles são pequenos, eles vão precisar da nossa ajuda para fazer isso. E por isso a gente vai ter que se envolver mais. Então nós vamos lembrá-los de fazer a tarefa diariamente, perguntar se eles entenderam, se a tarefa foi bem feita. Então a gente vai se envolver mais. Mas, à medida que os filhos forem crescendo, eles vão assumindo essas responsabilidades. Aí eles vão adquirindo a capacidade de planejar o próprio tempo, e aí eles já vão conseguir identificar que pontos da matéria eles vão precisar se aprofundar, quais são as dificuldades deles, como buscar ajuda para resolver essas dificuldades. Se você continuar se envolvendo nessas tarefas por muito tempo, você tira dos seus filhos a oportunidade de aprender essas coisas, de desenvolver essas habilidades importantes, e esses filhos vão continuar muito dependentes de você. Por isso, quanto mais velhos e maduros estiverem, menor deverá ser o seu envolvimento na tarefa de casa. Mas como é que a gente encontra esse equilíbrio, né? Como é que você sabe o que você deve fazer em cada etapa? Para te ajudar, segue algumas diretrizes. Olha, se os filhos estão no ensino fundamental, então a sua função principal, aí, o seu objetivo principal deve ser ajudá-los
a estabelecer bons hábitos de estudo. Então, você vai perguntar diariamente se ele tem o dever. Você vai estabelecer um horário regular e adequado para ele fazer esse dever. Você vai se certificar de que ele terminou o dever e vai perguntar se ele precisa de ajuda. Já no ensino médio, a sua participação vai ser um pouquinho menor. E aí o seu objetivo vai ser se assegurar de que aqueles hábitos que você tentou formar lá no ensino fundamental se tornaram hábitos mesmo. Aqui nessa fase, o seu filho já pode decidir quanto tempo ele precisa para o dever de casa e quando e onde ele vai fazer. E aí você vai perguntar de vez em quando se ele tem um dever, você vai perguntar de vez em quando se ele terminou o dever e vai perguntar se ele precisa de ajuda, você vai oferecer. Não insista, se ele disser que não, tudo bem. Já no segundo grau, o seu envolvimento vai ser menor ainda. Você vai estar disponível para, se ele precisar, se o filho ou a filha precisar de você. Talvez ele precise de ajuda para tomar alguma matéria, para ensaiar alguma apresentação, ler alguma redação que ele tenha feito e dar a sua opinião. Se você souber dar a sua opinião, você dá. Mas nesta fase, os filhos já têm condições de gerenciar o próprio tempo e o próprio aprendizado e buscar a ajuda necessária, tá? Agora, por último e muito importante, não importa qual é a idade dos seus filhos, jamais faça o dever de casa para eles. Então, você vai apontar o que precisa ser corrigido, você vai ajudar os pequenos a fazer as correções adequadas, você vai conversar com eles sobre formas de buscar ajuda caso eles não estejam conseguindo entender a matéria, mas não faz. Porque se você fizer, você vai tirar deles a oportunidade de descobrir que não sabe, né? De descobrir onde que ele precisa melhorar e de buscar sozinho ajuda para melhorar. E o professor não vai saber que ele precisa de ajuda. Outra coisa importante, a adolescente adora estar com os amigos. E eles perdem a noção do tempo contando com esses amigos, né? Então, eles precisam de tempo com os amigos, mas eles também precisam de tempo para as tarefas. Então, você precisa estabelecer regras claras com relação a esse tempo. Tempo de amigo, tempo para ficar sozinho, tempo para fazer as tarefas. É preciso ter regras muito claras sobre isso, tá? E se você quiser se aprofundar mais, se você quiser conhecer algumas dessas regras, eu fiz um vídeo falando sobre elas, falando sobre essas regras importantes aí com relação a amigos e estudos. O link está aqui embaixo na descrição. Se você ficou com alguma dúvida sobre a importância do dever de casa e seu papel na vida escolar dos filhos, deixa seu comentário aqui embaixo. Me fala também se você tem qualquer outra dúvida sobre filhos adolescentes. Assim, você me ajuda a preparar conteúdos que vão te ajudar a entender seu filho, que vão te ajudar a ter um relacionamento mais leve e respeitoso com ele, sem briga, com diálogo, tá bom? Até!